A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos de volta para juntos aprendermos um pouco mais da nossa lição que será abordada no próximo domingo. Lembrando que nós estamos abordando o nosso tema geral, o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo. E hoje, em especial, nós iremos abordar a lição de número 12, o papel da pregação no culto. E eu já lhe peço desde já, continue conosco para que juntos possamos aprender mais da palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4 e o verso de número 2. Já a nossa verdade prática vai nos dizer: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas vão ser salvas, transformadas e edificadas. E como é maravilhoso, meus irmãos, nós pensarmos assim, que a palavra tem o poder de transformar. A palavra tem o poder de vivificar, de nos alimentar, de nutrir a vida de todo ser humano. Ela é o manual do crente. Ela é o mapa que nos guia até a salvação. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em 2 Timóteo, capítulo 4, e vamos ler do verso 1 ao verso de número 5, e eu peço que você nos acompanhe. Versículo de número 1 do capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, diz as Escrituras, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um verdadeiro evangelista e cumpre o ministério que Deus nos designou. Meus irmãos, depois de ter feito a leitura da verdade prática, do texto áureo desta lição, também lemos o texto tema que nos ajuda a dar o pontapé inicial para que nós meditemos naquilo que a palavra de Deus quer nos trazer neste momento. E nós sabemos que nessa lição nós iremos estudar a importância da pregação da palavra de Deus no culto cristão. Nós vamos juntos, meus irmãos, refletir a respeito do ministério da palavra e de seu propósito no culto. Para que serve? Será que é necessário a palavra no culto? Ou não? Se faz necessário termos um tempo adequado para a pregação da palavra, para a exposição da palavra, nós iremos perceber que a pregação da palavra de Deus traz a edificação do corpo de Cristo, bem como atua na formação dos valores do povo de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, veremos que o ministério da palavra deve sim ser exercido de maneira, primeiro, cristocêntrica e, sobretudo, fundamentado na Bíblia. Amém? Vamos dar início à nossa lição de fato nesta noite, que nós iremos apresentar o ministério da palavra e o seu propósito. Também vamos enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação
do ministério da palavra de Deus. E eu peço desde já que você continue conosco. Não saia daí, se possível, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixe o like, comente aquilo que for necessário, e eu tenho por certo que Cristo será engrandecido. O primeiro subtópico vai falar sobre o ministério da palavra e o seu propósito. A pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra, meus irmãos, está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente, meus irmãos, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. E o verbo grego aqui é kerisso, traduzido como proclamar. É usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento, como em Mateus capítulo 3, verso 1, capítulo 4, 23, Lucas 4, 18, Atos 8 e 5, Romanos 10 e 8. E nesse aspecto, a pregação tem sim o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, que é trazer o conhecimento de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, nós sabemos que nos dias atuais, nem todas as igrejas se preocupam com a questão de dar primazia à palavra de Deus durante suas reuniões e os cultos. Nós sabemos, meus irmãos, que a palavra é quem mantém o crente vivo, pois ela é o alimento sólido que nos mantém forte. O louvor é muito bom. A oração também é de suma importância, mas nada se compara com a palavra de Deus, que nos instrui, que nos mostra o caminho. Não podemos, de maneira alguma e de hipótese nenhuma, deixar que a palavra seja substituída por quaisquer outros movimentos na igreja. A palavra deve ter a primazia e o maior tempo durante o culto. O nosso segundo tópico, meus irmãos, o segundo subtópico vai falar sobre o caso emblemático de Lídia. Os irmãos sabem que Lídia foi a primeira pessoa ou a primeira mulher a se converter na Europa. E como isso é maravilhoso. Enquanto Lídia ouvia, meus irmãos, a pregação feita pelo apóstolo Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação da sua palavra. E esse fato, ele é destacado por Paulo em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 10, o verso de número 17. Assim, nós devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. E como é bom nós pensarmos assim, meus irmãos, porque cada um de nós temos uma experiência na fé. Quando nós nos convertemos, na ocasião que Cristo falou conosco, eu tenho certeza que a palavra bateu forte no seu coração, assim como bateu no meu. O terceiro subtópico vai falar sobre a pregação como uma instrução. E nós sabemos, meus irmãos, que nós, enquanto ensinamos, pregamos e vice-versa. Enquanto nós pregamos, nós também ensinamos, porque não tem como separar a pregação do ensinamento, da instrução. Mas nós sabemos que tanto a pregação como a instrução,
elas estão juntas, elas se coadunam. É bem verdade que na ocasião do culto, a pregação, ela exerce uma desenvoltura muito maior, mas não deixa de ser a palavra de Deus que está sendo notória ali na ocasião. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho. Ou seja, meus irmãos, elas necessitam ser discipuladas, instruídas, ensinadas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. A palavra do Senhor mesmo nos mostra isso. Lá em Mateus capítulo 4, verso de número 23, quando ele disse: e percorria Jesus toda a Galiléia, fazendo o que, irmão Felipe? Ensinando nas suas sinagogas. Já no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 e o verso de número 2, nós vemos Jesus também ensinando aos seus discípulos. Assim também, meus irmãos, o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Nós podemos ver essa referência lá em Atos dos Apóstolos, livro este escrito pelo Dr. Lucas, mas contando toda a história do apóstolo Paulo. Quando ele chegou, mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial, que ele fosse apto para ensinar. E tudo isso, meus irmãos, nos mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Vamos adentrar agora no tópico de número 2, que nos traz o seguinte tema: o ministério da palavra e a sua importância. E falando sobre a edificação, meus irmãos da igreja, nós sabemos que a palavra ela tem que ter uma importante função, que é a função de edificar a igreja. E essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes, meus irmãos, nós sabemos que isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. O termo grego paraclesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, nós vemos Paulo solicitando a seu filho na fé Timóteo que ele persistisse em quê? Primeiro, em ler, em ensinar a palavra e a exortar. Nós sabemos, meus irmãos, da importância que é na igreja nós estarmos sempre nos cultos de doutrina, na escola bíblica dominical, ou como se diz em outras congregações, no culto de instrução ou de ensinamento. Porque é através da palavra que nós aprendemos, meus irmãos, a caminhar neste mundo. Assim nós vemos também, meus irmãos, Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, lá em Atos 9 e o verso 31. Ambos os textos se pressupõem o ministério da palavra como um instrumento de exortação e edificação. Nós sabemos também que a palavra, meus irmãos, ela traz formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural que nós travamos, meus irmãos, nestes últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja firmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio de formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica.
Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática, com ensinamento didático, para que aqueles que nos ouçam possam entender a sua forma de pensar, a forma de crer, a nossa forma de agir. Ou seja, é preciso definir a nossa cosmovisão. Isso é, a nossa visão de mundo. Uma visão que seja diferente à da cultura secular. Apesar de nós estarmos nesse mundo, nós não fazemos parte dele. Nós precisamos ser um povo separado, pois nós somos escolhidos. Esta, por sua vez, meus irmãos, tem se mostrado hostil ao povo de Deus. Do contrário, nós não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Mas vamos falar agora sobre como nós podemos resistir diante de uma cultura sem Deus, incrédula, seca, vazia e tão contaminada pelo pecado. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, o nosso grande exemplo, ele censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa. Ouça isso, porque os viu agindo com incredulidade lá em Mateus 17:17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Está lá em Atos, no capítulo 2 e o verso 40. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado mais aquela presente era e simplesmente o abandonou. Esse mesmo apóstolo, meus irmãos, exortou os crentes em Roma a não se conformarem com aquela presente era. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzido como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. E, meus irmãos, nós sabemos que o ministério da palavra, ela traz edificação à igreja. Ela forma os valores no crente. Ela levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Jesus disse: o Espírito Santo é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são espírito e vida, disse Jesus. Essa é a verdade poderosa a ser compreendida. Não é, meus irmãos, a minha responsabilidade dar a vida como pastor. Não. Nós não precisamos fazer com que algo aconteça em um culto. Como crente, não preciso estar sob uma pressão de realizar algo para obter resultados espirituais. Não, de maneira alguma. A mágica, meus irmãos, não está envolvida nos sinais e maravilhas de Deus. A mágica não está envolvida nos sinais e maravilhas de Deus. É o Espírito Santo que se move quando a palavra de Deus é pregada. E nós sabemos, meus irmãos, que dele dependemos para trazer um resultado. A igreja não precisa de demonstração da carne, meus irmãos. A igreja precisa de uma demonstração do Espírito. Os crentes se desviam quando a carne se manifesta em nossas igrejas. E é algo muito poderoso, dinâmico, maravilhoso e glorioso. É quando as pessoas chegam à presença de Jesus Cristo através da ação
do Espírito Santo no momento da exposição da palavra. Nada de rodopios, nada de cambalhota, sair correndo, não, de maneira alguma. A palavra precisa ser pregada. E somente a palavra. Porque o que a palavra não fizer, nada mais faz. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição. Agora no nosso terceiro tópico, que vai falar sobre a fundamentação do ministério da palavra. E nós sabemos, meus irmãos, que na hora da ministração, que nós fazemos uso da palavra, esta palavra, primeiro, ela deve ser cristocêntrica. E nos faz lembrar das palavras de Felipe, lá em Atos, no capítulo 8, verso de número 5, que diz que descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Felipe não pregava de sua própria vida. Felipe não falava dos outros, de outra pessoa qualquer. Mas Felipe pregava a Cristo. A pregação, meus irmãos, ela precisa ser cristocêntrica, isso é, Cristo no centro. Lá em Lucas, no capítulo 24, verso de número 27, o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que havia neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos a Cristo, havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Assim, meus irmãos, nós sabemos que o alvo da pregação é revelar a Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e a sua capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era de fato Jesus de Nazaré. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Isso está lá em Atos capítulo 18 e o verso de número 28. Dizendo isto, nós precisamos destacar que, meus irmãos, a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Já vista, meus irmãos, que alguém já havia dito, na hora da pregação, não fale nada dos outros, pouco de você e mais de Cristo. Segundo subtópico, meus irmãos, a pregação, ela deve ser bibliocêntrica, ou deve ser uma pregação bíblica. E nós vivemos em um tempo em que a pregação, em muitos espaços, virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia. Mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda, com verniz de pregação. E nós sabemos que esse tipo de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente conseguem muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Meus irmãos, nós sabemos que a mensagem que confronta o nosso pecado, ela em muitos lugares não é pregada, porque ela não é aceita. Porque ninguém quer que ninguém confronte, bata de frente com os seus pecados. Contudo, meus irmãos, não são pregações de verdades essas, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, uma forma ou um modo de se exibir, uma temática a ser abordada. E nós sabemos, meus irmãos, que muitas das vezes o objetivo ele é financeiro.
a doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação, ela glorifica os homens. É uma mensagem antropocêntrica. Aqueles homens que são amantes de si mesmo e que não querem nenhum compromisso com Cristo. E eles não conseguem levar a cruz. Mas nós sabemos que essa lição de hoje, ela vem nos confrontar. E após, meus irmãos, a exposição desta lição, nós constatamos que a igreja precisa, sim, de fato, tornar-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Por isso, não pode, de maneira e de hipótese nenhuma, haver atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino de Deus por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Que essa palavra esteja viva no seu coração. Que essa palavra seja o centro das suas mensagens. E que ela seja também uma mensagem cristocêntrica. Nós encerramos por aqui essa pré-aula da nossa escola bíblica dominical, e convidando sempre para estar presente todas as semanas. Nós estamos aqui abordando sempre a lição da semana desse trimestre. Não esqueça de dar o like, fazer o comentário e compartilhar com alguém que você veja ser necessário. Fica aqui aquele abraço do seu irmão em Cristo, em nome de Jesus. Amém.